Boa tarde, bem-vindo a mais uma live promovida pelo Sinteste. Nessa tarde, trataremos da atualização dos processos jurídicos de interesse da categoria. Contamos com a presença de Dr. Danilo Ribeiro, nosso assessor jurídico. Boa tarde, doutor Danilo. Boa tarde a todos e a todas. É uma alegria ter esse contato, né? Já que a gente estamos todos em isolamento aí, e é importante a gente manter um mínimo de contato com o mundo exterior e aproveitar a oportunidade para atualizá-los dos andamentos dos processos, né? Já que a gente está aí enfrentando algumas dificuldades também no serviço público, algumas atividades estavam suspensas, voltamos aí a retomar uma parte dessas atividades no judiciário a partir de 4 de maio, pelo menos nos processos digitais. Os processos físicos ainda estão paralisados, e a gente vai aproveitar a oportunidade aí para falar um pouquinho do que a gente conseguiu de movimentação aí, de atualizar as posições dos processos nesse período aí. Boa tarde, doutor Geraldo Magela. Oi, boa tarde, Firmino, boa tarde a você, boa tarde a doutor Danilo, nobre colega, né? E a todos aqueles que estão participando desse momento, né? Excepcional, né? Excepcional e especial, mas são coisas da vida, estamos longe, estamos próximos, que a tecnologia hoje nos faculta isso. Hoje eu já fiz 2 audiências na Justiça do Trabalho, né? Foi um pouco demorada que o sistema caiu, mas espero que essa nossa live aqui não caia, né, Firmino? Com certeza. Boa tarde, Firmino Júlio, coordenador-geral Sinteste. Boa tarde, família Sinteste. Boa tarde, doutor Danilo. Boa tarde, doutor Geraldo Magela. É um prazer e uma honra estar numa live onde configura-se mais uma vez, né, o nosso carisma de poder profissionalizar o nosso sindicato, né, juntamente com a doutora Tânia. Nós temos um quadro altamente profissional que sempre está à disposição, tanto da categoria quanto da entidade, quando ela mais precisar. Então, hoje é um dia muito especial para todos nós. Eu agradeço, né, ser convidado para participar dessa live, né, Firmino? Uhum. Apesar do momento, né, excepcional, mas Exatamente. É sempre bom ter uma palavra para os substituídos, filiados ao Sinteste. Conforme acertado com os senhores, eu gostaria que o doutor Danilo iniciasse falando a respeito dos processos que se encontram sob sua guarda. Temos bastante, né? O processo lá é o que não falta. Firmino me passou uma relação, a gente para tratar de alguns pontos, né? O primeiro deles, acho que é aquele que é mais numeroso, pelo menos, diz respeito aos processos de insalubridade, explicando um pouquinho o que foi que aconteceu e quais foram as medidas que a gente inicialmente buscou intentar. Em julho de 2015, por determinação da Secretaria de Administração do Estado, foi determinado o corte da insalubridade dos servidores da UNEB. E em informação que nos foi passada a partir de ofício encaminhado pelo Sinteste, foi informado que esse corte foi unilateral, determinado pela SAEB, foi feito sem a instauração de um prévio processo administrativo disciplinar que garantisse ampla defesa e contraditório, né? E aí identificamos a ilegalidade desse corte, que não tem base constitucional, porque qualquer medida que venha a ser tomada para que retire direitos, ele deve ser precedido de um processo, né? Minimamente um processo administrativo que publicize essa intenção da administração, que oportunize a todos a apresentação de defesa, e nada disso foi feito no processo referente à insalubridade. Como nós não tínhamos ainda assumido, tão logo aconteceu o corte, não tínhamos ainda assumido a assessoria jurídica do Sinteste UNEB, nós não tivemos tempo para interpor mandado de segurança, porque o prazo é de 120 dias, então a gente tinha, a partir de julho de 2015, 120 dias, não tivemos esse tempo, e só nos restou a via da ação ordinária. E temos a relação, né, dos servidores, todos eles do Estado, que tiveram a insalubridade cortada, e
ajuizamos a ação que tramitou inicialmente na sexta vara da Fazenda Pública e esbarramos em um problema que tem sido recorrente no âmbito do Poder Judiciário do Estado e que a gente vai ter que enfrentar em alguns outros pontos, mas que foi aquele primeiro entrave que tivemos, que foi exatamente a exigência do Judiciário de que fossem pagas as custas. E as custas deveriam ser calculadas em cima do montante total das parcelas do retroativo, e dava um valor muito elevado, não só de retroatividade, porque tinha ali o universo de servidores que tiveram insalubridade cortada, mas também referente ao valor das custas, né, conforme a tabela do Judiciário, que deu um valor muitíssimo elevado, cerca de 20 mil reais, salvo engano. Buscamos algumas soluções. A primeira delas foi desmembrar o processo. Para os servidores lotados no campus de Salvador, que tem, na verdade, domicílio em Salvador, nós buscamos a via dos juizados especiais da Fazenda Pública. Infelizmente, é o juizado que só existe aqui na capital e tem se exigido a comprovação de domicílio. Isso restringiu um pouco o nosso acesso, mas ainda assim buscamos daquele grupo de servidores que tem domicílio em Salvador que ajuizassem essas ações no âmbito do juizado, e de lá para cá temos tido bastante êxito. As sentenças têm sido favoráveis, né? Ainda aquelas que não são favoráveis na primeira instância, a turma recursal tem uniformizado o entendimento e julgado procedente os pedidos. Então temos aí no universo de servidores, pelo menos aqueles domiciliados em Salvador, muitos deles já retornaram o pagamento da insalubridade, da periculosidade em alguns casos. Estamos aí em fase de execução do retroativo. Então, aí, infelizmente, a gente não tem como passar uma atualização de cada processo, e essa informação tem sido dada individualmente aos servidores, até porque, dependendo da fase em que se encontra o processo, a gente precisa aí de informações, ou informar da audiência, ou pedir informação do servidor se a insalubridade já foi restabelecida, quando e quanto, para que a gente calcule o retroativo. Alguns deles já têm precatório expedido, e a gente tem informado o número dos precatórios, a situação em que se encontra, e tem corrido a bom grado, pelo menos esses processos da capital. No interior, nós optamos por desmembrar por cidade. E aí, o sindicato, através da secretaria, entrou em contato com alguns servidores que nos mandaram a documentação. Infelizmente, a gente tem que tratar desse assunto mais detidamente. Só nos chegaram a documentação de servidores de Serrinha, e o processo já foi ajuizado, um grupo de 5 servidores, e um grupo maior de Juazeiro. Demos entrada num processo só para Juazeiro, com os 18, o juiz mandou desmembrar, e tivemos que retirar o processo da entrada em processos menores, com grupos menores. Então, são 4 processos, 2 com 4 servidores, 2 com 5 servidores, que estão aí em fase de tramitação. E aí vamos também, nesses processos, enfrentar essa questão das custas, tendo em vista que o judiciário, por questões de caixa, tem negado a isenção das custas judiciais e exigido o pagamento. Então, a gente vai tratar desse assunto com os grupos, né, de servidores que estão nesses processos de Serrinha e Juazeiro. A gente deve entrar em contato a partir da semana que vem para passar a situação, mas é importante que os servidores das outras cidades se reúnam e mandem para a gente a documentação, porque a partir de julho desse ano começam a prescrever as primeiras parcelas aí, né, tendo em vista que completam 5 anos, e é quando a gente tem aí preservado a integralidade desse retroativo. Então, a gente vai aí entrar em contato com os demais servidores dos outros campos para que nos encaminhe a documentação para ajuizamento das ações em grupos nas cidades onde eles têm domicílio. Primeiro, você tem uma relação, né? Você podia me atualizar, que você vai me passando as relações, a gente vai organizando melhor esse bate-bola aí. Eu tenho aqui a relação que você me passou, mas é melhor a gente ir, né? Insalubridade, eu acho que foi, né? Insalubridade foi. A promoção de 2019, aquela promoção que ele precisou ser ajuizada e tal. Isso. Esse é um processo que a gente tem em conjunto com as demais entidades representativas dos servidores das universidades. A promoção de 2020, não é isso? Isso. É o processo 821.5609 de 2020. Ele integra, é um processo que é mais universal, ele integra todas as universidades. A gente conseguiu, junto ao fórum dos servidores, uma representação mais ampla. Esse processo foi ajuizado para garantia do acordo que foi celebrado com a SAEB e não foi cumprido.
e a gente ainda está na fase de colheita das defesas, né? A perspectiva que a gente tem é que ele seja julgado em meados do segundo semestre, mas ainda está nessa fase de colheita de informações para garantia desse direito aí que vem sendo desrespeitado há bastante tempo, que é a questão da promoção dos servidores técnicos e analistas das universidades estaduais. Então, é um processo que já está bastante avançado. A gente tem tido algumas dificuldades em relação à comunicação, né, de notificação dos reitores, porque todos eles vão ser notificados, e como alguns deles, nessa questão de foram no interior, eles têm que ser notificados pelo correio, e a gente, em razão da pandemia, tem tido algumas dificuldades nessa questão de entrega de mandados, notificações, entrega de ofício. Isso, de um modo geral, tem atrasado um pouco os processos, ainda que eles tramitem normalmente durante a pandemia, por determinação do CNJ, que os processos digitais, como é esse processo, tramitem normalmente, a gente tem esbarrado em algumas questões. Uma delas é o cumprimento de mandados por oficiais de justiça. Alguns oficiais de justiça têm devolvido os mandados sem cumprir, sem entregar, alegando a questão da pandemia, tendo em vista que o Tribunal de Justiça diz que existem outras ferramentas para notificação, que é, por exemplo, e-mail. E aí a gente tem tido alguns problemas em relação a isso e temos pedido que essas comunicações sejam enviadas por e-mail aos seus destinatários, como é o caso, por exemplo, das universidades. Então, é um processo que a gente tem uma perspectiva aí de julgamento para meados do segundo semestre, após recebimento das defesas dos reitores da SAEB. A Procuradoria-Geral do Estado deve apresentar suas defesas também. Depois disso, o Ministério Público emite o parecer e o processo fica, então, pronto para julgamento. Então, logo marque data, a gente informa aí do resultado que tiver. Ok. Seriam outros processos, Sim, eu queria que o senhor falasse também alguma coisa, doutor, também a respeito do trabalho remoto, né? Como é que está a situação, como é que o senhor vê o trabalho remoto? Porque o trabalho remoto, ele foi uma ação, né, do governo do Estado, repassado para as suas autarquias, que são as universidades, mas que, no nosso parecer, no nosso entendimento, não teve uma regulamentação, dizendo como é que deve ser feito e tal. Queria que o senhor falasse alguma coisa em relação a isso, para orientar a categoria. Deixa eu só atualizar aqui, dentro daquela relação que você me mandou, tem 2 processos de interesse da categoria que eu tenho informações. Um deles é referente ao retroativo da progressão de 2016. A lei determina que ele deve ser retroativo a julho do ano, e a retroatividade foi até fevereiro de 2017. Então, esse processo está em fase, está pronto para julgamento na 5ª Vara da Fazenda Pública. É o retroativo da progressão de 2016. A gente tem aí aguardado o julgamento, e tem aquela questão dos servidores que não foram promovidos em 2017, referente a 2017, porque não foi feita a avaliação de desempenho funcional referente ao ano de 2016. Exatamente. Esse processo vai ser julgado dia 16 de junho. Tem uma discussão aí se ele deve ser julgado na sessão virtual ou se para a gente é interessante que ele seja julgado apenas na pauta física, né, quando o tribunal retornar às atividades normalmente, que aí a gente avalia que de repente é melhor esperar um pouco mais para que a gente possa fazer essa sustentação oral junto ao Tribunal de Justiça. Mas, falando sobre a questão do trabalho remoto, a gente teve a oportunidade de discutir isso naquela reunião com o fórum, e foi interessante perceber que acho que o Estado não se preparou ou não está preparado para enfrentar as necessidades que essa questão da pandemia e do isolamento social implica no serviço público. Primeiro porque existe uma recomendação de que seja disponibilizado o trabalho remoto em todos os setores, tendo em vista que, apesar de ser determinado o isolamento social, e por conta disso a questão de comparecimento ao trabalho, deslocamento do servidor e dos trabalhadores de modo geral às suas unidades de trabalho, aglomeração, que naturalmente qualquer repartição causa, e a gente tem, por outro lado, a questão da continuidade do serviço público, né? O serviço público não pode parar, por ser um primado, inclusive, constitucional, que o serviço público ele deve ser contínuo. Mas a gente percebeu que não houve uma especificação por parte do governo do Estado e da Secretaria de Administração referente à forma como o trabalho domiciliar, o home office, né, deveria ser estabelecido. Existiu, inicialmente,
um decreto do governador dizendo que ficaria estabelecido daquele decretão, né? Tão logo foi decretado a pandemia e esse estado excepcional que a gente tem vivido. Foi estabelecido, de modo geral, a suspensão das atividades presenciais no âmbito do serviço público estadual, a implantação do trabalho remoto, e foi determinado a Secretaria de Administração que disciplinasse como essas relações deveriam acontecer dali para frente e quais verbas deveriam ser pagas ou não. Isso nos causou inicialmente uma apreensão muito grande, não só em relação à nova realidade que estava se impondo, mas em relação a essa especificação de quais verbas deixariam de ser pagas por conta do estabelecimento do regime de trabalho domiciliar. Nos preocupou de sobremaneira isso, mas na prática nos foi tranquilizado, tendo em vista que a gente verificou que só foi cortado de fato aquela verba referente ao auxílio transporte. E aí é meio lógico isso, tendo em vista que se o servidor está trabalhando em casa e a causa do recebimento do auxílio transporte é o deslocamento de casa para o trabalho, naturalmente, essa verba deixa de ser paga. Mas nos deixou apreensivo essa questão, duas outras questões, a questão do auxílio alimentação e da insalubridade e periculosidade para aqueles servidores que o recebem. E até então, né, passados aí quase 3 meses dessa situação, a gente não tem notícia de que esse mal imaginado tenha sido concretizado aí. A gente não verificou nem o pagamento, nem a supressão do pagamento do auxílio alimentação, até porque se existe o trabalho remoto como regra, existe o trabalho e a causa do pagamento do auxílio alimentação é exatamente a continuidade da prestação do serviço, e se ele está sendo feito de casa, o auxílio alimentação deve continuar sendo pago, e também não houve supressão do pagamento do auxílio da insalubridade e periculosidade, que para a gente é importante que essa leva, inclusive, nem seja levantada, a gente não quis discutir mais isso, deixa aí como está, porque tínhamos o receio de que houvesse o argumento de que, como o trabalho efetivamente não está sendo prestado, e não existindo efetivamente a exposição àqueles elementos que justificam o recebimento de insalubridade e periculosidade, essa verba fosse suspenso o pagamento. Como não houve, para a gente aí é uma situação que a gente não quer muito mexer nisso para que não haja eventuais discussões aí sobre um futuro pagamento, supressão do pagamento, já que a gente está aí nessa situação, né, extraordinária de não saber como é que as coisas vão, e nem quando, nem como as coisas vão se normalizar, como é que vai ser esse novo normal, e como é que as atividades vão ser restabelecidas, quando e de que forma. Então, eu acho que para a gente, do jeito que está, do jeito que foi colocado, essa questão da remuneração não é um problema tão grande. O que é um problema para a gente, e a gente tentou dimensionar isso, é a forma como o trabalho tem sido exigido, né? Como é que as tarefas têm sido atribuídas pelas chefias, como é que tem sido exigido o desempenho dessas tarefas, de que forma essas tarefas estão sendo supervisionadas, coordenadas, que se existe um tipo de relatório que meça a produtividade, alguma coisa nesse sentido. Nos causou preocupação, né, de como é que isso se daria, porque, apesar de ser determinado a SAEB que especificasse as regras, né, do trabalho domiciliar, isso, em verdade, deveria ser feito no âmbito das universidades pelas reitorias, tendo em vista que se tratam de autarquias. Mas nem a SAEB, nem as universidades minudenciaram isso. Ninguém especificou as regras específicas que deveriam ser dali para frente seguidas para desempenho dessas tarefas, para cumprimento de jornada, cumprimento de produtividade ou preenchimento de relatório, para nada, não foi especificado nada. Fizemos um monitoramento de se existia algum tipo de problema decorrente dessa situação, identificamos algumas que foram, acho que, solucionadas a contento pelo sindicato, em conversa, foi resolvido isso, mas no jurídico não percebemos, porque de fato não recebemos, e fica o alerta para que, se existir alguma situação que demande intervenção, que nos seja transmitido para que a gente verifique aí que providência pode ser tomada nesse sentido. Mas não há, de fato, regras, né? Não foi estabelecidas regras nem pelo governo, nem pelo executivo, nem pela SAEB, nem pelo governo do Estado e nem pelas universidades, razão pela qual, se tratando de administração pública, se não existem regras,
não existe disciplina jurídica, né? Não existem direitos e obrigações. Então, nada pode ser exigido daquele servidor se não existe uma normativa pré-estabelecida que especifique quais são seus deveres ali para frente. Então, tudo isso ainda está muito nebuloso. 3 meses depois, não foram baixadas as regras. Eu acredito que não vai ser agora que isso vai ser feito, tendo em vista aí um cenário de início, ou pelo menos uma conversa de reabertura, de retomada de atividades. A gente não sabe, temos visto aí uma série de medidas pensadas nesse sentido, nada muito concreto, mas em se tratando de algo que não aconteceu até agora, eu acho que não vai acontecer, não vão ser baixadas agora regras para que o trabalho domiciliar seja aí regulamentado nas próximas semanas. Eu não acredito nisso. Doutor, Sim, diga. Diga, Salvador. Ainda em relação a isso, a gente sabe que na legislação relacionada ao trabalho remoto, que é de natureza privada, está descrito que as despesas pelo equipamento e outras relacionadas ao trabalho remoto é de responsabilidade do empregador. Curiosamente, o Estado não fez nenhuma regulamentação, como você acabou de dizer, e nem a própria universidade. É possível a gente fazer essa cobrança juridicamente? Porque parece que é o que temos a fazer. Isso foi objeto de uma análise que a gente fez no seguinte sentido. Primeiro, essa norma está na CLT, né? Que o trabalho, a regra, é uma regra geral, que todo empregador, dono da empresa, ele arca com os custos de operação, né? No serviço público é mais ou menos isso. Quem arca com os custos de operação de serviço público é o próprio poder público. Então, existem lá as repartições, existem lá todos os equipamentos, né? E no sistema de trabalho remoto não é diferente. Então, os custos não podem ser transferidos do patrão, digamos assim, para o empregado. O custo operacional de qualquer atividade é daquele que se dispõe a prestá-lo. No caso do serviço público, não é diferente. O custo do serviço público deve ser arcado pela administração pública. E esse custo não pode ser, em momento algum, passado para o servidor. A gente não tem a aplicação direta desse dispositivo que você citou para o servidor público. A gente precisava que ele fosse, que houvesse normativa específica. Mas também a gente não pode permitir que o servidor arque com qualquer prejuízo advindo da atribuição do trabalho remoto. Então, a gente não pode, e não podendo permitir isso, a gente vai ter que verificar caso a caso. Como não existe uma regra geral, a gente vai ter que partir para alguma particularidade. Então, se algum servidor teve um custo adicional por conta da atribuição do trabalho domiciliar, e de repente na aquisição de determinado equipamento, no aumento do custo de internet, do custo de energia elétrica, isso pode ser exigido do poder público a reparação desse prejuízo material. Mas, infelizmente, diante da falta de uma normativa e da impossibilidade de aplicação imediata da CLT a servidores estatutários, a gente vai ter que ver caso a caso como resolver isso. Não existindo uma normativa e não podendo ser aplicado, a gente vai ter que ir pela via da reparação do dano. Se o servidor teve prejuízo, ele pode pedir a reparação desse prejuízo naquela regra geral da responsabilidade civil. Quem causa prejuízo a alguém tem o dever de reparar. Se esse prejuízo é material e puder ser comprovado, puder ser quantificado, né, puder ser mensurado, aí existe também a obrigação do Estado de reparar esse prejuízo material. Doutor, me diga uma coisa, em relação aos NAs, como é que está andando aquele processo que nós abrimos dessa nossa parcela significativa da categoria? A parcela significativa mesmo, e que a gente tem tido um cuidado muito específico, assim, porque são servidores que estão meio ali no limbo, né, que desempenham ali suas tarefas cotidianas, diuturnas na universidade, muitas vezes exercendo atribuições que não são suas, mas que infelizmente não conseguiram estar inseridos no âmbito da carreira universitária. Eles são chamados NAs, né, que são os auxiliares administrativos e os analistas técnicos, que infelizmente têm suas carreiras aí comprometidas em razão do dispositivo legal que colocou essas carreiras em extinção.
e esse mesmo dispositivo que determinou a extinção das carreiras garantiu, ao menos, a promoção. E esse direito foi buscado no mandado de segurança que demos entrada, é o mandado de segurança número... estou sem o número dele aqui, mas aí tem a divulgação que a gente fez, né, quando demos entrada no processo, tem no site do Sinteste, demos entrada buscando exatamente o cumprimento do dispositivo legal que garante aos servidores NAs o direito à promoção. Demos entrada no mandado de segurança no âmbito do Tribunal de Justiça, tivemos uma dificuldade muito grande em relação à argumentação, porque a gente se baseou no princípio da legalidade. Está na lei, é direito. E, infelizmente, esse argumento não foi aceito pelo Tribunal de Justiça, né? Nós não tivemos uma sentença favorável. O Tribunal de Justiça alegou que, apesar de existir... E é isso que a gente não compreende, né? O Tribunal de Justiça vem com aquela argumentação assim, apesar de o direito à promoção estar previsto em lei, a iniciativa da deflagração do processo de promoção depende da conveniência da administração. É inimaginável isso. Quer dizer, é um direito previsto em lei cujo exercício depende da vontade de quem o exerce. Não existe isso. Se a previsão do direito está na lei, existe a obrigação da administração de cumpri-lo. E é isso que a gente tem defendido sempre. Apesar de a gente não conseguir essa sentença favorável no âmbito do Tribunal de Justiça, apresentamos recurso ao STJ. Esse processo está em Brasília, e aí esperamos, não tem previsão de quando é que ele vai ser julgado, infelizmente, mas a gente tem uma perspectiva aí de tentar modificar esse entendimento, porque vincular isso, quer dizer, sempre que houver um direito, a faculdade vai depender sempre de quem tem a obrigação de cumprir. Não pode ser assim. Se a lei estabelece o direito, ele deve ser cumprido. Porque senão a gente vai relativizar todos os outros direitos, né? Todos os direitos dos servidores só serão respeitados se a administração quiser, se for conveniente. Isso não pode ser aceito. E essa argumentação a gente tem que debater até o final. A gente pensou, Firmino, naquela possibilidade de individualizar, porque é um mandado de segurança coletivo e a gente precisa retomar isso. De com certeza, individualizar essas questões, de buscar ir junto aos servidores que integram essa carreira o ajuizamento de ações individuais, para ver se a gente consegue aí, né, no âmbito do juizado, que tem sido um pouco mais sensível a essas questões dos servidores, buscar aí uma modificação do entendimento, a consolidação de um entendimento que seja mais favorável. A gente não conseguiu na ação coletiva, mas de repente no trabalho de formiguinha, buscando aí junto a outros juízes no âmbito do juizado, a modificação desse entendimento aí, para que a gente possa garantir a esses servidores o direito à promoção, tendo em vista que as carreiras de extinção realmente padecem de prejuízos financeiros muito grandes. Então, a gente precisa retomar isso, um contato aí com os NAs que possam nos municiar desse material para ajuizamento das ações individuais, é algo que a gente precisa retomar. Salvador. Doutor Danilo já reportou todos os processos da mão dele, né? E agora podemos deixar o doutor Magela falar a respeito. Deixa eu só fazer um último que me recordou aqui, porque foi uma questão que veio, inclusive, de um contato que eu tive hoje à tarde com a servidora, que são os processos de licença-prêmio. Aqueles servidores que se aposentaram sem gozar licença-prêmio ou férias durante a atividade. Alguns servidores, aqueles que já nos procuraram, já ajuizamos as ações, todas elas já foram julgadas, estão em fase de execução, mas a gente está tendo dificuldade do contato com outros servidores que nos últimos anos tenham aí se aposentado sem usufruir de férias e licença-prêmio. Então, se alguém aí estiver nos ouvindo ou conhecer alguém, tiver algum contato de servidores aposentados nos últimos 5 anos que tem aí créditos de licença-prêmio e férias não usufruídas, que nos procurem para ajuizamento dessas ações indenizatórias aí. É um pedido que a gente faz aí de contato para que a gente possa judicializar essas ações aí. Ok, Danilo. Doutor Geraldo, por favor. Posso iniciar aqui? Que você falando aí, eu estou aprendendo com o doutor Danilo, né? Pode. Esse difícil aí, né? E nós estamos aí nessa pendenga, né? Mas aqui precisamente aqui no caso, né? Opa, desculpa, no nosso caso aqui,
Eu vou começar mais os processos judiciais, para a gente aqui até que não tem aqui um emaranhado de processo, né, que é o processo do abono, é um processo híbrido, e os processos que até então, que eram aqueles processos da URV, que eu vou começar falando por eles, né, esses estão convertendo de processos físicos para processos PJE, né, que é digital. Eu vou começar falando aqui dos processos da URV, né, que Firmino passou ano passado. Nós fizemos o levantamento, né, muitos processos, eu não estou aqui para declinar ou mencionar o que a respeito de assim, mas muitos processos que estavam em execução não foram feitos a execução a tempo hábil, né, porque qualquer execução do trânsito julgado à cobrança que fala execução do julgado, prescreve em 5 anos. E muita gente, em torno de umas 500, 600 pessoas, perderam esse direito. Você já tem essa relação, você tem esse conhecimento, que eu entreguei você em mão, né, Firmino? Isso aí tudo, né? Uhum. Oi, Firmino, tá ouvindo? Quero ouvir. Tô vendo. Entreguei explicando a você, Firmino, aconteceu isso. Alguns nós conseguimos colocar... os que mandaram a documentação, como existe processo ainda que pode ser absorvido essas pessoas, nós colocamos. Solicitamos as procurações, os dados, né, e o sindicato nos enviou. E encerramos isso em dezembro. Isso é uma parte, né? Aqueles que mandaram toda a documentação do RV continuaram. Agora já não tem mais como, né, a gente fazer qualquer inclusão, tendo em vista que os processos todos estão concluídos para a sentença. E o juiz mesmo disse que não vai aceitar novas inclusões. Agora, os processos que os antigos advogados lá da Aston, não é isso? Ato nos repassou. Os que estavam com pedido de precatório, né, em contato com a Ato, nós fizemos o contrato, a questão dos honorários, a gente expediu os precatórios daquelas pessoas que nós enviamos telegramas, né, que eu deixei bem... foi um curso que houve para o escritório, para resguardar direito também, porque nós expedimos um telegrama nominal a cada um para mandar procuração, número de conta, né? Porque como o precatório aí no Tribunal de Justiça da Bahia, quando é levantado, cada um recebe o seu valor. Os honorários é para a conta do advogado e o valor do cliente já vai para a conta do cliente informada, né? E aquelas pessoas que mandaram o documento, e nós encaminhamos. E aqueles que vieram a óbito, nós procedemos à habilitação e aguardamos uma manifestação do juiz, né, habilitando os herdeiros para que sejam expedidos os respectivos precatórios. Nesse ponto é que a gente está. Essa questão do URV, entendeu? Em nossas mãos deve ter em torno de 2.500 pessoas que são beneficiárias, né, por altas de pessoas que contribuíram, enviaram a documentação, contribuíram, que tinham outros processos também, que estava para cálculos também. Você sabe, né, Firmino? Porque o advogado tem que pagar um contador. Quem fez, aí através do sindicato, pagou o contador para fazer os cálculos e encaminhou as fichas financeiras ou contra-cheque, nós né, o sindicato, através do perito aí, o sindicato contratou, elaborou os cálculos e foi repassado ao nosso escritório. Ato contínuo, nós encaminhamos para o juiz, né? Agora aguardamos a manifestação da UNEB, né? Se tudo correr bem, para expedir os precatórios ou RPV para esses beneficiários, ressalvando que foi tão somente daqueles que contribuíram para fazer os cálculos. Aqueles que não entregaram os cálculos, aí é a responsabilidade de cada um, porque nós comunicamos, o sindicato comunicou, e em vista disso, não poderia ficar de eterno esperando 1 ou 2 pessoas que não, né, fosse não se manifestaram. A questão do abono, né, eu acho que agora para o mês, ou este mês já vai continuar, porque houve uma suspensão, uma liminar, né, determinando que fosse suspenso por um prazo, mas que os repasses, não na totalidade, mas que fosse um percentual. O procurador do Estado requereu, né, o procurador do Estado da Bahia requereu que fosse suspenso todos enquanto durasse a pandemia, mas como isso é de uma ordem superior, matéria constitucional que já foi julgada pelo Supremo Tribunal,
o Estado da Bahia não poderia decidir. Quer dizer, os repasses foram reduzidos em parte. Creio eu que agora já foi 60 dias que foi deferida a liminar. Penso que agora, a partir agora do mês de junho que nós estamos, né, a liminar já cumpriu o seu efeito, né, já, o prazo de 60 dias já não tem mais como ser prorrogado. Eu creio que na semana que vem, ou até o final do mês, tenhamos alguma posição a respeito a continuação do pagamento das preferências por idade ou por saúde. Ressalvando que eu já passei um e-mail lá para o Tribunal Regional do Trabalho, estou aguardando uma resposta, porque o atendimento até dia 15 de junho será feito através dos e-mails que eles facultaram. E eu já estou até o final do ano. As audiências estão sendo feitas por videoconferência, né? Penso que o Conselho Nacional de Justiça, né, o nosso escritório de Brasília já sondou isso lá, que enquanto não tiver uma situação mais calma dessa pandemia, tão cedo a Justiça vai reabrir para o contato físico, que tudo será feito à Justiça Federal, né? A Justiça do Estado, não sei, porque aqui no Rio de Janeiro também, e em Brasília, em São Paulo e Belo Horizonte, nós militamos, está tudo fechado, é tudo por e-mail. Ninguém vai, tudo é videoconferência. Eu não sei como é que está assim aí na Bahia. Doutor Danilo, você pode me dizer? As audiências... Igualmente, teleconferência, os contatos por telefone ou por e-mail. Houve um aceno recente do CNJ no sentido de abertura de algumas atividades a partir do dia 15, mas isso vai ficar muito dependendo da situação de cada estado e município. Eu acredito que por aqui o TRT já se manifestou no sentido negativo. Estamos aguardando o posicionamento da Justiça Federal e do Tribunal de Justiça, mas acredito que dia 15 aqui, dificilmente. A partir de junho, a gente imagina alguma coisa mais concreta, mas até julho as coisas continuam como estão, infelizmente. O Tribunal de Justiça, que já baixou uma resolução, só vai reabrir para os contatos físicos a partir do dia 31 de janeiro de 2021. Mas nada obstante, os processos que eu tenho com os testes são todos híbridos, né? Aqueles que eram físicos estão se tornando para a PJE e de minha parte, acho que não vai ter nenhum óbice, porque eles continuam andando todos, o VRV, o de abono, hoje, mesmo é um despacho muito longo do processo de abono, que até então estava suspenso, o processo retornou hoje. Essas informações que eu tenho. Retornou a ter seu caminho, né? O seu andamento. Que até então estava paralisado. É isso que... Em Salvador, a gente vai abrir para as perguntas, pessoal. Eu tenho duas perguntas aqui, Firmino. Uma tem a ver com o doutor Danilo. Pronto. Podemos fazer aquele jogo ou eu pergunto, você pergunta a quem quiser ou a quem for pertinente. Doutor Danilo, a colega Maria Graciene diz o seguinte: trabalhei 20 anos na biblioteca, dei entrada na salubridade e nunca recebi o benefício. O que faço? Como devo agir nesse caso? Esses casos não são raros, né? São muitos, inclusive. Eu precisava que ela mandasse para a gente a cópia do processo, mas desde que esse processo seja relativamente recente. Se tiver mais de 2 anos que ela recebeu essa resposta, é melhor que ela faça um novo requerimento para pagamento da insalubridade. Mas interessante é que essa negativa não seja tão antiga assim, e a gente precisa desse material em mãos para verificar que andamento a gente vai ter daqui para frente. Inclusive, tem uma notícia recente do Tribunal de Justiça em relação a essa matéria, porque antigamente a gente ficava muito vinculado ao laudo pericial, né, dentro do processo de insalubridade. E a gente tem muitas dificuldades em relação aos laudos emitidos pela junta médica. A gente tem se deparado aí com laudos periciais que são, na verdade, meros formulários preenchidos de forma totalmente atabalhoada, sem qualquer fundamento, meramente com marcação de X, dizendo que o servidor não tem direito, porque não está exposto do ponto de vista quantitativo a elementos que configurem direito à percepção da insalubridade, e que os equipamentos de proteção individuais fazem cessar ou minimizar os elementos de risco, mas sem que a junta médica sequer verifique em loco. Quer dizer, a pessoa está lá em Juazeiro,
a junta médica em Salvador e emite um relatório sem nunca verificar as condições de trabalho reais. Então, são relatórios que, na verdade, não servem para nada. Mas eu precisava que esses relatórios fossem minimamente recentes, né? Então, se tiver mais de 2 anos, é melhor que ela faça um novo requerimento e a gente acompanha esse novo requerimento até o final. Mas se tiver menos de 2 anos, que ela mande para a gente esse material aí escaneado por e-mail, para que a gente possa dar ela um posicionamento mais consistente, vendo esse material de mais de perto. Ok. Firmino. Doutor Geraldo, na verdade, eu gostaria que o senhor esclarecesse sempre a nossa categoria, os nossos filiados e não filiados, né? O pessoal que está dentro do processo. Mas, assim, é importante a gente rever a questão como é feito o pagamento do abono salarial. A questão por idade, a questão por doença, e como já chegou agora uma pergunta para a gente repassar para os senhores, para o doutor Geraldo, quem tem abaixo de 60 anos, qual a expectativa de recebimento? Quem tem abaixo de 60 anos é o calendário do Estado da Bahia, provavelmente 2022. O que a gente está fazendo requerer ao tribunal foi uma preferência por questão de lei. Os acima de 60 anos, né, em ordem decrescente, e os casos daquelas doenças específicas em lei. Não é qualquer doença, né? As doenças que nós já fixamos aí no quadro aí no Sinteste. Aquelas pessoas que têm vão ter que aguardar. E tem uma data limite para pagar isso aí? Não, a data limite é 2022, mas eu já vislumbro já que não vai ser pago em 2022, não. Mas vamos aguardar, né? Eu não posso me antecipar a isso, né? Eu não posso estar advogando contra meus interesses, que eu tenho interesse em receber também. Então, eu torço para que tudo. Mas nós já pagamos mais de 300 pessoas, né, Firmino? Entre saúde e implemento de idade, né? Nós já pagamos quase 300 pessoas. Dos que enviaram o documento, né? São os prioritários. Os prioritários. Salvador. Doutor Danilo, eu tenho presenciado que várias prefeituras têm concedido ou lutado para que haja, seja permitido que os empréstimos consignados sejam suspensos de algumas determinadas categorias. Seria possível fazermos a mesma coisa? Quer dizer, nós já pedimos, mandamos para a Assembleia, inclusive, para os deputados. O que é que o senhor acha? Tem potencial de sermos atendidos essa petição? É um assunto que a gente também tem acompanhado desde o início da pandemia, não só pelo Sinteste, mas por outros sindicatos que nós assessoramos, e temos também verificado a experiência que outros estados e municípios têm tido. Verificamos que existiu inicialmente uma demanda judicial referente a uma ação popular, se eu não me engano, mas que tinha muito a ver com a questão da FEBRABAN, tinha muito a ver com o fato de os bancos terem recebido um aporte financeiro que não foi repassado na ponta para os empréstimos, mas é algo muito de sistema financeiro, algo que não nos toca assim tão diretamente, que envolvia mais a FEBRABAN, a União, alguma coisa assim. O que nós percebemos do ponto de vista mais concreto de suspensão dos consignados durante a pandemia, ou para todos os servidores, ou para aqueles em uma condição de maior vulnerabilidade, como idosos, alguma coisa assim, foi do ponto de vista legislativo. Nós verificamos que existiram e existem aí projetos de lei, algumas leis aprovadas, no sentido de garantir esse direito, mas não houve decisão judicial nesse sentido. Nada foi judicializado no sentido de fazer com que o banco ou que o Estado suspendesse o pagamento, até porque, na verdade, é uma relação entre o servidor e o banco. O Estado, ele é mero gestor da folha de pagamento. Ele só faz a retenção em folha e o repasse para o credor, que é o banco. Então, a ação não poderia nunca ser contra o Estado. O Estado não pode
deixar de pagar um valor que ele não é o credor, ele também não é o devedor. Mas as iniciativas que a gente verificou em estados e municípios foi muito legislativo, né? Tem que ter lei garantindo esse direito. Nenhuma decisão judicial pode fazer referência a isso porque não tem base legal. A gente não consegue um subsídio normativo para lastrear essa decisão. Então, o que tem que haver, na verdade, é uma lei do Estado que garanta o amparo, né, dos servidores, ou todos eles, ou em algumas categorias, como aposentados, pensionistas, alguma especificidade que tiver referente a alguma doença grave, desde que haja comprovação de que existe essa condição aí de inadimplência, né, tem que verificar muito isso. Sem lei, a gente não consegue ter base legal para justificar, para fundamentar qualquer demanda. É preciso destacar para a categoria que nós o Sinteste, como um sindicato que realmente se preocupa com a categoria, já deu tanto entrada em um ofício para o governo do Estado pedindo isso, né, essa suspensão, e atualmente também mandamos para o Banco do Brasil, porque, como o senhor bem disse, é uma relação dos clientes nossa com os bancos. Então, nós também demos entrada nesse sentido. Enviamos por esses dias um ofício para o Banco do Brasil, que é o principal credor do servidor público do Estado da Bahia, para ver, né, como é que eles se posicionam a respeito. Como sempre, o Sinteste na luta pela sua categoria. Vou entrar aí, vocês me concedem uma parte. Essa questão do consignado, houve até uma liminar aqui, eu até encaminhei para você, né, Firmino? Uma liminar foi deferida aqui em primeira instância, mas o Superior Tribunal de Justiça cassou essa liminar aqui do Rio de Janeiro, a questão do consignados, entendeu? Porque o Estado, né, o entendimento é mero depositário ali, né, ele faz a transação, né? E ele retém e informa mais consignado. Como o doutor Danilo disse, eu acho que é uma questão só do Ministério da Fazenda, Conselho Monetário Nacional, alguma entidade de abrangência nacional para, né? Ou uma pessoa... Nem, houve algumas pessoas que ingressaram aqui também no juizado, aqui também não obtiveram êxito, entendeu? Para suspender. Porque não houve uma solução de continuidade no pagamento do salário ao vencimento. A alegação do juiz é que quem ingressou individualmente foi essa. Se a pessoa tivesse uma suspensão ou interrupção no recebimento da sua aposentadoria ou dos seus vencimentos, tudo bem, mas a alegação aqui foi essa, né? Agora, se é justo ou não, né? Cada um sabe a sua situação. Porque aqui no Rio se discute, tem muito servidor, se discutiu muito esse assunto aqui. Até eu fui instado para ingressar com a ação, mas um sindicato aqui do Rio de Janeiro, mas eu fui sondar, né? O posicionamento foi esse. Inclusive, doutor, nós também já começamos a tramitar sobre isso, a questão do pagamento dos precatórios para o pessoal que estava no grupo de risco, né? No caso, os prioritários, para que fosse antecipado esses pagamentos para esse grupo, no sentido de, em função da pandemia, você poder ter uma qualidade melhor de vida, você ter um respaldo financeiro. Oi, Firmino, sobre essa questão aí dos precatórios, né? Mas isso aí depende de um repasse do Estado, né, Firmino? Porque à medida que o Estado faz um repasse... Para movimentar a própria... Isso aí. Porque as pessoas que estão com pedido de preferência de saúde e de idade já foram deferidas, aqueles, né? Agora aguarda o repasse do Estado. Né? Que seja feito o repasse do Tribunal de Justiça para o Tribunal do Trabalho, para ser pago. Que a situação foi essa situação de idade. Agora, ocorre que, por exemplo, devido à pandemia, no caso de solicitar ao Estado que façam a antecipação desses pagamentos, por exemplo, eles teriam assim, um número de X lotes para receberiam esses lotes todos de uma só vez, de maneira antecipada, né? Eu acho que ainda tem um entendimento de... que os repasses que são feitos aí na questão da pandemia, essa liberação de verba, elas estão sendo destinadas exclusivamente para pagamento de salário e vencimento, e aposentadoria, né? E questão de saúde.
Eu acho para eles alocarem dinheiro para pagar precatório, eu acho que eles vão continuar com aquele sistema ainda. Você vê que já foi suspenso por 60 dias, né? A justiça. Verdade. Agora, né? Tudo depende da boa vontade política do governador, né? Verdade. Porque os federais, os precatórios federais foram suspensos, entendeu? Sem data certa. E o ORV tem alguma previsão, assim, o que é que se imagina daqui para 2022? Por exemplo, um acordão Com a relação já foi deles, pago? não, já estão todos com ofício requisitório no Tribunal de Justiça, né, Firmino? Precatórios daquelas pessoas que encaminharam ao nosso escritório a documentação, né? Agora, isso é a data, né? A gente vai ter que tá delimitando ali as questões das preferências também, né? E a mesma preferência que o paga o processo existe também para o processo do precatório. Ok. Salvador? Eu tenho uma pergunta aqui da colega Iraide. Gostaria de saber dos senhores advogados se é legal o desconto do FUNPREV nos proventos dos aposentados, uma vez que para o futuro eles não irão obter quaisquer vantagens. Acredito que seja para Danilo, não? Essa questão da contribuição previdenciária dos servidores inativos, né, aposentados e pensionistas, não é novidade, né? Ela existe aí desde a emenda constitucional 41 de 2003, que entrou em vigor em janeiro de 2004. Então, aí a gente tem quase 16 anos nessa realidade aí. Apesar de não concordarmos, o STF já julgou a constitucionalidade dessa contribuição previdenciária aí. Ela alega que, e tendo em vista, inclusive, a argumentação de Iraide, essa lógica retributiva, né, de que você tem que pagar para receber, ela não existe mais. A reforma da Previdência de 2003, que entrou em vigor em janeiro de 2004, ela modificou a lógica do sistema previdenciário nacional. Ela deixou de ser eminentemente retributiva para ser retributiva e contributiva. Então, você não paga só para que você receba, você também paga para que outros recebam. Então, é uma sistemática que existe aí desde 2004, já foi julgada constitucional pelo STF, foi reafirmada na nova reforma previdenciária, mas que a gente não tem perspectiva nenhuma de que vai mudar. É uma realidade que se impõe aí, chancelada do ponto de vista constitucional e por decisão do próprio STF. Constitucional, quem diz que é o STF. O STF diz que é, a gente cabe, infelizmente, aceitar que seja assim, embora não concordemos. Doutor Geraldo, me diga uma coisa. A questão da ORV, foi muito complicado esse processo de subestabelecimento? Como foi que o senhor viu que isso tudo aconteceu? Complicado não foi, eles tiveram boa vontade. Agora, a questão foi analisar caso a caso, né, Firmino? Porque entrar no processo, que a gente não trabalhou nele desde o começo, organizar o processo, ver a situação caso a caso, né? Entendeu? Todo serviço demanda está sendo ainda. Você tem visto aí que a gente tem requisitado bastante. A gente continua ainda, a gente tem diversas pendências ainda desse processo de né? Mas já solicitamos aos interessados, mas as pessoas, né, ficaram inertes, né? A gente está se documentando quanto a isso. Porque o dia que eu começar a pagar, a pessoa fala, porque eu não comovo no abono, porque eu não recebia, não sabia, né? A gente está se calçando de todos os lados aí, de todas as formas, né? Mas está se caminhando, entendeu? O pior já passou. Né? Que a gente já saneou todos os processos que estavam prescritos, né? Foram muitos processos? Foram muitos processos? Em torno de 500 pessoas, né? Não é fácil, não. Mas estamos aqui, não vamos olhar pelo retrovisor, vamos trabalhar, né? Salvador. Doutor Danilo, é o seguinte, mais uma pergunta da colega Anaclide. Existe no orçamento da universidade, né, uma ação chamada 2001, que é destinada aos servidores técnicos administrativos, tudo relacionado aos servidores técnicos.
Aí, considerando que atualmente, por conta da pandemia, nosso governador nos colocou em home office, seria possível a utilização dessa ação, que já é votada para os técnicos, utilizar esse recurso para exatamente suprir essas despesas extras decorrente do home office? É isso, é aquilo que a gente estava conversando lá no início, né? Primeiro que não foi estabelecido um regramento do home office, porque qualquer despesa, primeiro, o regime tem que ser estabelecido por norma, e qualquer nova forma de pagamento, qualquer nova obrigação financeira do Estado para com o servidor ou qualquer outra, ela tem que ser estabelecida por lei. E não existe nenhuma lei que discipline o home office, não existe nenhuma lei que discipline direitos e obrigações, o que é que o servidor tem direito a receber porque trabalha em regime de home office. A gente não tem esse regramento. E se não existe esse regramento nem por ato infralegal, que seria, sei, um decreto, uma portaria, uma resolução, ela tem que ser por lei. E a lei é que cria direitos e obrigações. A lei é que tem que dizer o que é que vai ser pago ao servidor, por qual motivo, qual o valor e qual a dotação orçamentária para custeio daquela despesa, né? E não existindo isso, é difícil esse remanejamento acontecer. Na verdade, é ilegal que ele aconteça. Tem que haver lei específica que trate desse assunto. Até porque a gente não tem nem regulamentado o home office como instrumento de trabalho, quanto mais as relações que dele decorrem, né? O que é que o servidor tem direito a receber por conta do home office, de que forma ele vai ser paga, qual a rubrica que vai ser paga, qual a fonte pagadora, qual a origem, a origem do recurso, né, para pagamento dessa despesa. Então, o simples remanejamento do ponto de vista orçamentário é impossível que aconteça. Enquanto entidade sindical, não seria possível fazer alguma cobrança nesse sentido? A quem de direito, o Estado, com certeza, com certeza. A grande questão é que, como eu falei, né? A gente não sabe o que vai ser daqui para frente. A gente não sabe quando é que vai haver um retorno das atividades. A gente não sabe ainda como é que, apesar de um eventual retorno das atividades, de que forma esse retorno vai se dar na prática. Que a gente acredita que essa forma de trabalho que existia até meados de março, ela dificilmente vai voltar a ser como era. A gente não vai ter aquele mesmo número de pessoas trabalhando no mesmo local de trabalho. A gente vai ter que respeitar distanciamentos e vai ensejar uma nova forma de remanejamento de servidores dentro da repartição. Então, eu acredito que são regras que devem ser criadas, devem ser estabelecidas para um futuro que vai exigir uma coexistência do trabalho que existia antigamente com novas formas e novas ferramentas de trabalho aí domiciliar, que se mostrou muito menos onerosa, né? A gente está vendo empresas aí que estão implementando o home office como regra, por ser menos oneroso do ponto de vista institucional, né? Você não precisa alugar salas, você não precisa custear tantas despesas de manutenção de espaços e tem permitido ao trabalhador uma série de situações que facilitam o trabalho. A gente não tem aí deslocamento, a gente não tem aí perda de tempo com deslocamento de trabalho, casa, trabalho, trânsito, e tem havido também uma comprovação de que esse trabalho domiciliar ele é muito mais produtivo. Então, a gente tem que, de fato, imaginar que o home office é uma... A justiça mesmo está produzindo muito. Eu tenho reparado. Pois de um modo geral. Então, assim, eu acho que são ferramentas que a gente não pode imaginar que vão ser utilizadas apenas nesse regime excepcional da pandemia, mas que são ferramentas que a gente pode aí imaginar que vai acontecer daqui para frente para sempre. Então, é uma realidade que vai se impor aí não só nas empresas, como também no serviço público, e que a gente pode sim exigir e sugerir, de repente, que seja um mecanismo a ser adotado daqui para frente, mas que exista uma regulamentação que especifique como é que essa realidade vai se impor daqui para frente e quais são as verbas decorrentes dessa situação, né? A gente tem que imaginar aí que isso deve ser regulamentado. O Sinteste, enquanto entidade representativa dos servidores da categoria, ele deve não só exigir, como sugerir que essa ferramenta aí seja utilizada de uma forma mais consistente, mas tem que haver uma regulamentação prévia, né?
Não pode ficar assim, vamos estabelecer home office, a chefia... Não, tem que haver regras muito claras de como é que esse regime vai se dar daqui para frente. Doutor Geraldo, em relação ao abono salarial, as pessoas que já receberam ainda teriam outro valor a receber? Ou só foi aquele valor mesmo? Não, Firmino, todo mundo vai ter um valor a receber, porque o que recebeu ali, a lei autoriza, é uma antecipação até em torno de 60 salários mínimos, entendeu? Apesar de ficar um resíduo ali, quando chegar ao final, vai ser apurar um saldo credor. Além disso, ainda ficou aquela questão do recálculo ainda, que não foram todos que pagaram, que nós já ingressamos já, né? Com aquele recálculo, estamos aguardando aí um pronunciamento da Justiça, para ser feito também, para ser expedidos os precatórios complementares daquele valor. Todo mundo, a princípio, todo mundo vai receber. Uns mais, outros menos, né? Ainda tem a questão do imposto de renda, né? Que o pessoal ainda sempre pergunta como é que faz para declarar esses valores. Não, o imposto de renda todo mundo recebe a retenção. Aqueles que são isentos totalmente, no momento que for receber o imposto de renda, porque o tribunal fez ali, na época que foi feito, transitou o processo, foi para todo mundo. Agora, ouça aparecer com doenças que são isentas, isso é caso a caso. Aí, no momento da declaração, a pessoa vai ter que justificar junto à Receita Federal, né? Porque não pode parar o processo agora para especificar caso a caso. Porque foi feita uma coisa genérica para todos ali. Para todos. Salvador. Ainda completando essa pergunta da 2001, Danilo, em uma última reunião que o Sinteste teve na reitoria, nós fizemos um documento no qual a gestão se comprometeu a não transferir os recursos dessa ação 2001 para a ação 6905 destinada aos professores, que normalmente o dinheiro sai da nossa ação para a outra para pagar as coisas dos docentes da universidade. Seria possível, tendo em via que o gestor principal se comprometeu a não fazer essa transferência, de entrarmos com alguma ação nesse sentido? Teria que conhecer melhor essa situação. Acho que a gente nunca chegou a conversar sobre isso. Mas qualquer medida que vá de encontro a dispositivo legal, ele pode ser objeto de questionamento. É algo que eu particularmente nunca tive contato diretamente, a gente nunca veio a conversar sobre isso, mas é algo que a gente pode sim viabilizar aí uma análise para eventual ação judicial. A gente precisa marcar esse contato para tratar especificamente desse assunto. Doutor Geraldo, relativo ao RV, bom, o abono nós já tivemos algumas consultas de que os postulantes podem também solicitar o pagamento, né? Você pede para que seja retirado feito um deságio e para pagar antecipadamente o valor devido. Apesar de que nós constatamos que é em torno de 40% que o Estado retira. A URV, poderia ser feito também dessa maneira? As pessoas poderiam também solicitar isso? Firmino, eu já expliquei um acordo disso, mas mesmo a pessoa solicitando o deságio, ela não vai receber de imediato, entendeu? Ela vai entrar na fila. Eu já mostrei para você documentação, ela não recebe de imediato isso, entendeu? Ela não vai receber solicitando aqui 1 mês, 2 meses, ela vai entrar na fila, porque o valor do deságio, se a pessoa pediu deságio, ela vai entrar na mesma fila. Teve gente que pediu em outro processo aí, que eu sei que pediu deságio, e se ela tivesse no processo normal, por idade, ela teria recebido. E como ela renunciou, uma vez você renuncia para receber com deságio, não tem mais como voltar. Isso é muito perigoso, eu falo isso, entendeu? A decisão única, né? Decidiu, não pode voltar atrás. A pessoa renunciou por deságio, mas depois, se ela passa na frente aqueles outros que estavam lá na situação que não manifestaram o deságio,
Porque não vai receber assim. Eu tenho acompanhado, entendeu? E 40% é um valor muito alto. É, porque quando ela pede o deságio, ela entra em todo o precatório do estado da Bahia, não é igual o nosso precatório, entendeu? Não existe, entendeu? Ele entra na fila do estado, o nosso precatório é um só. Agora o deságio é de todo o estado da Bahia. É outra história. A fila é enorme. É, a fila é maior. Mas cada um faz o seu interesse. Verdade. É, Salvador. Doutor Danilo, o senhor acredita que teremos processo de promoção esse ano, considerando toda a realidade financeira atual por conta da pandemia? Assim, é discutível. A gente estava olhando num grupo de advogados, a gente estava analisando quais são os efeitos que essa lei complementar de socorro aos estados e municípios tem na prática. Então, ela, a partir do momento que ela meio que restringe o gasto com o pessoal, eu acho muito difícil que haja um aceno nesse sentido, até porque a gente tem visto a dificuldade de fazer o Estado implementar esses benefícios nos anos anteriores, ainda mais numa excepcionalidade como a gente está vivendo agora. Mas, de qualquer forma, a lei complementar ela excepciona de aplicação aqueles direitos já previstos em lei anterior. Então, é um argumento que a gente tem aí na mão para discutir com o Estado, para dizer, não, mas a lei de acesso, a lei de ajuda aos estados e municípios proíbe qualquer gasto adicional com o pessoal. A gente mas não é um gasto, é um direito previsto em lei que já existia, é anterior à lei complementar de auxílio aos estados e municípios, razão pela qual ela está naquela exceção que a lei complementar estabelece. Então, é algo que a gente vai ter que iniciar essa discussão com o Estado para ver qual vai ser o posicionamento, para a partir daí a gente verificar o que fazer. Mas eu acho que vai haver uma resistência muito grande do Estado em cumprir com a lei no sentido de deflagrar processos de progressão, promoção, qualquer benefício que tenha impacto na folha de pagamento, mas a gente tem essa carta na manga aí de ter um argumento que diga, não, a lei complementar excepciona aqueles direitos pré-existentes. Então, se a lei já existia e o direito é pré-existente e a lei mais restritiva, a gente tem aí uma argumentação para fundamentar no eventual ação judicial, mas é algo que a gente vai ter que maturar também. Ok. Doutor Geraldo, veja só. Nós sabemos que a situação da URV é um pouco mais complexa, né? Porque, como o senhor mesmo falou, já pegou já o bonde andando. Mas, assim, como já foi dito que existem alguns problemas ainda para fazer ele deslanchar, seria interessante se o senhor colocasse esses problemas, por exemplo, está faltando o pessoal assinar a procuração, né? E não, outros isso aí problemas, tudo nós encaminhamos aí em duas etapas. Aqueles que estavam, porque para expedir precatório do Estado da Bahia, há um normativo, né? Eles pedem uma procuração atualizada, cópia de identidade, o número de... Aquelas pessoas que estavam em situação de expedir precatório e que nós comunicamos via telegramas e o sindicato também ratificou, foi encaminhado, os precatórios foram encaminhados, outros estão lá ainda para ser expedidos ainda, por questão que nesse ínterim, os processos que até então era físico, foi suspensa a expedição de precatório de uma parte, porque eles estão migrando para o processo digital. Assim que finalizar essa questão, acho que até o final de outubro, né, alguns já estão finalizando, a gente tem acompanhado, já tem ordem para expedir os precatórios já, porque é tudo digital, que é até mais fácil, que antes era via processo físico, agora não, digital é mais rápido. Agora, aquelas pessoas que não encaminharam documentação, você já sabe que elas foram, eu dei ciência a você, né, Firmino? Aí cada um, né? Nós comunicamos por telegrama, por tudo, houve um gasto muito grande do escritório, mas as pessoas, praticamente não tem mais jeito aí, não. Já encerrou isso. Tem 6 meses que nós encerramos, né? O envio de documentação, né? Daqueles dados que deveriam enviar para aqueles que tiveram os processos arquivados para serem aproveitados em outros processos que até então não tem sentença de mérito. Sim, verdade. Porque o senhor sabe que a Universidade do Estado da Bahia, por ser multicamp, né, ela envolve outras complexidades, né? E ainda por cima, as pessoas que estão nesse processo,
elas têm uma certa carência assim, de utilizar os meios eletrônicos, telefone, essa coisa toda. Isso traz também para a gente um esforço adicional para fazer com que as pessoas chegue a informação às pessoas e as pessoas até procurem documentação, essa coisa toda, para poder retornar com essa documentação. Então, o grande problema mesmo é porque é um grande número de pessoas, né, relativo, mas é que também os meios eletrônicos para essas pessoas, ela tem uma certa dificuldade. Então, a gente também tem que ir com jeitinho aí, nesse caso, eu reforço o trabalho de Genivalda, que é um trabalho assim de formiguinha mesmo, em parceria com Solange, né, do seu escritório, porque realmente é um condicionante. Hein? Às vezes, até para você descobrir quem são os herdeiros, essa coisa toda, tem uma complexidade. Por isso também é que demora mais. Até hoje, você falando, até hoje a gente recebe ainda a habilitação de herdeiro aqui do abono ainda, né? A pessoa ouvi falar e tudo, mas aquela questão do processo do RB, a gente fez um filtro. Quem não tinha precatório e quem tinha precatório. Aqueles que tinham precatório para expedir, através vocês nos encaminhou os endereços, a gente passou um telegrama para ficar, né, documentado que a pessoa não teve interesse. Então, a pessoa, né, ela foi comunicada com aviso de recebimento via telegrama. Verdade. Então, verdade. O problema é, né, a gente não pode ficar esperando infinita a pessoa tomar uma posição. Né? Verdade. Salvador? Doutor Danilo, eu pensei que ia deixar o senhor um pouquinho, mas ainda tem pergunta para o senhor, então vamos lá. À vontade. Inclusive, para destacar, a pergunta anterior que eu fiz foi do colega Rodrigo Salles, para eu não esquecer o nome de ninguém, senão os colegas depois pegam no meu pé. Já o colega Clemário diz o seguinte: o ajuizamento da promoção está impedido que a SAEB publique a instituição normativa para esse ano? Não, nenhuma. A judicialização ela trata de assuntos que já passaram e não prejudica o futuro. Né? Então, não há prejuízo nenhum. Eu acho que os direitos da promoção desse ano ela tem muito mais a ver com esse contingenciamento da pandemia. Né? Qualquer argumento que tiver agora vai ser muito em razão disso. São outras realidades, a gente está, mais uma vez, diante de um argumento que a gente que tem para construir. Então, tem essa questão da pandemia, a questão do impacto que isso teve na arrecadação do Estado, essa questão do impedimento da lei complementar de socorro a estados e municípios. A judicialização ela trata de outro processo, de outro ano, de outro exercício, e não impede que nada seja feito daqui para frente, de forma alguma. Tranquilo, obrigado. Ô, doutor Geraldo, o senhor falou agora das 500 pessoas, né, que estão com o processo prescrito. Aí pronto. Aí o pessoal agora está mandando perguntas. Será que o meu está? Será que o meu está? Essas pessoas, eu encaminhei a relação, que foi recebida por você sabe muito bem disso, né? Eu fui pessoalmente em Salvador, entreguei a você. As pessoas que encaminharam a documentação, nós tomamos as providências necessárias. As que não foram, ficaram de fora mesmo, porque já não tem mais jeito de entrar. Você tem que ver caso a caso, né? Não tem como. Porque tinha 3 processos ainda que estavam sem sentença de mérito. O que a gente fez? Incluiu nesses processos. Porque se não tivesse esse processo sem sentença, não teria nem como ingressar. Porque o escritório lá, na hora que ele ingressou com a ação, ele juntou a relação, nomeando autor por autor, não fez como substituto processual. Ele fez como... elencou cada nome. Eu não estou aqui para dizer o que aconteceu. Eu estou para esclarecer as coisas que, né? E quando eu recebi os processos, eu fui diligenciar casa a casa. Agora, todo mundo foi comunicado, né, Firmino? Muita gente mandou. Mais de 1.000 pessoas encaminharam procuração que a gente tem lá. Doutor Bruno teve, eu tive N vezes aí. Quem não encaminhou foi porque eu não quis mesmo. Aí eu dou um testemunho também, porque não foi fácil para o Sinteste ele promover esse subestabelecimento. Porque eu, quando entrei no sindicato, em 2017, já procurei saber
em relação a todos os processos, o conjunto dos processos que estavam aí pendentes, né? Aí sentei com o doutor Danilo, o doutor Danilo me posicionou, e dentro de uma das nossas paralisações de 2017, que eu conheci o doutor Geraldo, e foi quando nós começamos essa parceria em poder fazer as assembleias aqui que eu digo é na universidade, e onde aí o sindicato também começou a se comprometer em dar as mãos ao escritório de advocacia, do doutor Geraldo, para a gente acelerar no sentido de rever toda essa situação, tanto do abono quanto da URV. E o processo da URV, para ser subestabelecido, precisou, assim, foi um parto que precisou muito fórceps, realmente, para acontecer, mas finalmente aconteceu. O que está sendo feito hoje, em alusão a todo o esforço, tanto do sindicato como o doutor Geraldo aí também. Salvador. Doutor Geraldo Magela. A colega Iolândia Silva pergunta: como saber quais pessoas não receberão o RV em virtude da prescrição do processo? Ela tem que encaminhar a relação de todos os processos, com o número do processo, a vária situação, foi encaminhada para o sindicato também, né, Firmino? O sindicato tem essa relação com todo o nome. Nós depuramos, a Ruth e a Genivalda esteve aqui em nosso escritório, nós fizemos quando acabou o prazo, nós fizemos um batimento de tudo, a situação atual, e desse batimento foi extraído um relatório encaminhado ao sindicato pessoalmente em mãos. O sindicato tem toda, a Genivalda e a Ruth tem, a gente também tem. No momento, assim, eu não tenho. Eu repassei, assim, para dar aqui agora você, que eu não tenho em minhas mãos, que eu estou de home office. Mas o nosso escritório tem, o sindicato também tem. Ou seja, se ela nos consultar, ela achará essa lista do pessoal que teve o processo prescrito da URV. Não, a situação dela, porque quem teve prescrito, a gente colocou. Quem estava prescrito e quem ingressou em outro processo. E toda a situação individualizada de cada um. Com o número do processo, com a vara da Fazenda Pública e tudo. Que são quinta, sexta, sétima e oitava vara. Oitava vara, São quatro varas. 4 varas. Ou seja, ela pode consultar com a gente o nome dela, que na verdade é isso que ela quer, colega. É isso. Obrigado. Com certeza. Mas ela encaminhou procuração quando ela foi citada? Ela não dá detalhe. Ela só quer saber quem não recebeu porque teve prescrição do processo. Ela possivelmente quer olhar o nome dela, mais provável. Aqueles que prescreveram, nós colocamos em outro processo, mas se ela mandou a documentação, né, a princípio está em outro processo. Está em outro processo. Okay. Com certeza. Então, eu acho que a gente já cumpriu nossa missão por hoje, né? Eu acredito. Então, os senhores podem fazer suas considerações finais, a começar por... que é o mais novinho dos 4, Danilo. Doutor Geraldo. Eu agradeço a todos, né? Que possamos voltar em breve com essa live ou na reunião aí no auditório, eu não sei quando será, né? Eu acho só depois que for descoberta uma vacina ou um remédio, né? Para a gente se encontrar pessoalmente, mas estou sempre às ordens aqui, tá, Firmino? Ao sindicato, doutor Danilo, você também, meu amigo, tá? Eu agradeço a todos aí. Se restou alguma dúvida, nos encaminha, que é nossa obrigação prestar toda a informação. Muito obrigado, tá? E saúde, né? Use álcool gel, né? Mantenha a distância. Com certeza. Doutor Danilo. Eu quero agradecer a oportunidade da gente estar aí nesse contato aí, né? A gente está infelizmente, com esse comprometimento de comunicação, algumas atividades ainda a gente não consegue estabelecer normalmente, na totalidade, e é uma pena, né? Porque a gente tinha muito trabalho para fazer, a gente continua tendo muito trabalho para fazer, temos tentado aí dar conta de tudo com as limitações que essa situação toda está nos impondo. Mesmo assim, a gente tem conseguido avançar em algumas coisas, em outras nem tanto,
mas a gente se coloca à disposição dos filiados, de um modo geral, para todas aquelas dúvidas que a gente tem recebido por telefone, por e-mail. O sindicato tem divulgado nossos meios de comunicação aí para que a assessoria jurídica continue durante esse período que a gente não nos permite um contato mais próximo, mas esse contato remoto, ele é real também, e a gente tem utilizado muito dele, aí estamos à disposição, telefone, e-mail, e vamos lá, espero que a gente possa sair disso o mais rápido possível, que todo mundo fique bem, que todo mundo se cuide, que a gente possa se ver em breve. Um abraço a todos. Um abraço. Firmino? Francamente, eu estou vendo a história passando, né, pelos meus olhos, porque nesse ano controverso, quando nós já começamos o ano comemorando nossos 30 anos, né, logo em seguida foi decretado a pandemia, depois a calamidade pública, mas hoje está se configurando um esforço que o Sinteste vem fazendo ao longo dos anos, né, de não deixar nenhum servidor ou servidora, né, desamparado, sem o auxílio, principalmente o auxílio jurídico, certo? E nós temos hoje 2 profissionais que fazem com que a nossa categoria se sinta bem amparada, profissionalmente, mas que podemos fazer muito mais. Com o apoio da nossa categoria, poderemos fazer muito mais. Isso nós temos porque a categoria nos confiou, né, essa oportunidade de podermos retribuir com trabalho e com profissionalismo. Então, eu agradeço ao doutor Danilo, agradeço ao doutor Geraldo, e o Sinteste é isso, é trabalho, é profissionalismo, né, e é muita consciência sindical do que nós precisamos fazer. Muito obrigado a todos. Agradeço a nossa audiência por ter ficado conosco até agora e quero destacar que o Sinteste continuará produzindo novas lives com assuntos de interesse para a nossa categoria. E nos ajude a fazer mais. Felice, porque a força do Sinteste vem da sua participação. Até mais. Obrigado a todos.